Estão combinados? Só se inscreva no canal, não, né? 1, 2, 3. Obrigado, amados. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amados, vamos lá. Eu queria ser bem breve aqui essa noite. E o tema da nossa palavra é o que acontece quando não ouvimos a voz de Deus. Vocês já se perguntaram isso? O que acontece quando eu não ouço a voz de Deus? Vocês estão aqui comigo, amém? Pode olhar para mim, não fica com medo de olhar para mim não, amém? Irmãos, amados, Jonas tentou fugir de Deus. Nós começamos essa palavra, paramos, mas Deus encurralou Jonas. Vocês já prestaram atenção que todas as vezes que eu e você tentamos fugir do chamado de Deus, Deus nos encurrala? Deus começa a estreitar tudo à nossa volta. Você já percebeu que quando a gente não quer ouvir a voz de Deus, parece que tudo que a gente põe a mão dá errado? Tudo que a gente vai fazer parece que tem uma coisa assim meio negativa. Mas o que Deus fez não foi judiar de Jonas, não foi matar Jonas, mas foi colocar Jonas de novo nos caminhos e nos propósitos de Deus. E assim muitas das vezes Ele faz conosco. O que eu aprendo aqui, irmãos? A Bíblia nos ensina que Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Então, se Ele é onipresente, Ele pode estar aqui e em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, tem como se esconder de Deus? A Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor então estão em todos os lugares. Se eu estiver pensando algo, o Senhor já sabe o que eu vou pensar. Se eu for falar algo antes da minha voz sair da minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Mas eu queria destacar aqui algumas coisas, porque este texto nos mostra que Jonas sabia quem era Deus, não é isso? Nós acabamos de ler que Jonas diz que ele é um hebreu adorador do Deus vivo. Então Jonas estava querendo se enganar, ao querer fugir da presença de Deus. E muitas das vezes eu e você queremos nos enganar, querendo fugir do chamado e da presença de Deus. O que eu quero dizer com tudo isso, irmãos? Será que eu e você não estamos na mesma situação de Jonas? Será que eu e você estamos querendo fugir do chamado de Deus? Eu não sei vocês, mas eu já tentei, isso não foi bom. E eu quero dizer para você, a melhor coisa é obedecer o chamado de Deus para a tua vida. E Deus te chamou para ganhar almas. Irmão, Deus não te trouxe para esse ministério só para você sentar e ouvir uma boa palavra. Deus te chamou para que você seja capacitado e saia para fazer a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E é tão interessante, irmãos, que se Jonas fugisse para a Palestina, Deus estava na Palestina. Se ele fosse para Jope, Deus estava em Jope. Se ele fosse para Tarsis, Deus estava em Tarsis. Mas aonde Deus queria que ele estivesse? Em Nínive. Será, irmãos, que Deus não está querendo que a gente comece a proclamar as boas novas do Senhor? Será que nós não estamos na mesma situação? Será que nós não estamos querendo fazer algo que nós queremos em vez de fazer algo que Deus quer para as nossas vidas? Durante 2 anos e pouco, irmãos, eu confesso que eu tentei, já aqui nesse ministério, fugir daquilo que Deus tinha para mim. E o Senhor toda hora falava para mim: eu quero te tirar do teu local de trabalho. Já chegou o teu tempo aqui, está na hora de você começar a semear no meu terreno. E eu fiquei lutando, irmãos, 2 anos. E eu vou falar para os irmãos, foram um dos piores. Não vou falar ruim, que eu, graças a Deus, não maltratei ninguém. Mas foi os 2 anos que eu trabalhei assim, parece com uma carga tão pesada em cima de mim. Eu ia para o trabalho e parecia que eu não estava lá, parecia que ali não era o meu lugar. Sabe, eu tratava bem as pessoas, eu conseguia ainda, sorrir para as pessoas, conversar com as pessoas, mas não era a mesma coisa que antes. Os outros anos foram diferentes. E aí hoje eu estou entendendo o porquê Deus colocou essa carga. Porque Deus fala conosco de várias formas, não é isso? Só que muitas das vezes a gente quer ouvir Deus assim, aparecer para nós claramente, falar assim: Valmir, ei, eu estou te chamando, eu estou falando contigo. E muitas das vezes não vai acontecer isso. Andresa, está na hora de você acordar.
Eu estou aqui, é para você começar a fazer minha obra, porque o resto eu vou cuidar. Mas às vezes Deus não vai fazer isso. Ele vai começar a usar pessoas, Ele vai começar a usar a palavra. E se a gente não tiver o discernimento, se a gente não tiver ligado no céu, as oportunidades vão passando. E quando a gente perceber, não vai ter mais jeito. E hoje eu estou entendendo, irmãos. Já se passaram um mês e pouco, e hoje eu estou muito leve. Talvez você fale, pastor, mas como que vai ficar a tua casa, a tua questão financeira? Ei, a Bíblia diz, se eu buscar o Senhor em primeiro lugar, a minha casa vai ser sustentada, não é por mim, é pelo Senhor. E eu estou vendo isso já nesse tempo, irmãos. E eu queria trazer algo muito prático para as nossas vidas. Jonas, ele se tornou um homem contraditório. Jonas, a sua vida estava totalmente ao contramão daquilo que Deus tinha para ele. Deus chamou ele para pregar a Nínive, e ele queria ir para Tarsis. Deus te trouxe para cá, para se preparar e agora começar a pregar o Evangelho de Deus. Será que você está entendendo o tamanho da importância e da grandeza que você tem para Deus? Mas eu quero te dizer algo, eu preciso abrir um parênteses. Muitas das vezes nós achamos assim que nós vamos ser profetas, vamos sair daqui cheios da unção da palavra. Ei, eu e você somos de vaso. Vaso é de quê? De quê? Então quer dizer que o que mais importa não é nós, mas o que é colocado dentro de nós. A Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, que dentro de nós existe um tesouro que é colocado, que isso é o Evangelho. Eu não sei se você está entendendo. Vaso, às vezes, se ele não estiver cheio, ele começa a perder o seu propósito. Vaso, ele foi criado para ser cheio. Por isso que eu e você precisamos estar cheios da presença e da palavra de Deus. Fecha o parênteses. Quero perguntar para você: será que eu e você não estamos resistindo ao propósito de Deus para as nossas vidas? Jovens, olha para mim. Será que vocês não estão se limitando apenas a um trabalho? Será que não está na hora de vocês ganhar este bairro? Será que não está na hora de vocês assumir a posição de vocês? Adultos, será que não está na hora de vocês assumirem aquilo que Deus chamou vocês para fazer? Sabe por quê, irmãos? Deus precisa de nós? Me responde, Deus precisa de mim, de você? Não, mas Ele nos dá essa graça de contar conosco. É um privilégio, irmãos. Então que nós possamos, irmãos. Você já imaginou que Jonas pensou que o mar seria a sua fuga? Mas Deus usa o próprio mar para mostrar para ele que Ele controla o mar. Você já imaginou que Deus enviou uma tempestade, o vento moveu céus e terra para que a sua vontade prevalecesse na vida de Jonas? Eu vou perguntar para você, olha para mim. Será que Deus vai precisar mandar mar, vai precisar mandar vento, vai precisar mandar uma tempestade forte para você se voltar para a vontade, para a presença, para o desejo, para o propósito de Deus, que é para ganhar almas? Será que Deus vai começar a fazer um reboliço na tua vida? Vai começar a mexer céus e terra para que você volte ao centro da vontade de Deus? Vocês estão aqui comigo? Amém? O que eu aprendo aqui, irmãos? Quem foge de Deus logo se sente cercado por várias circunstâncias. Jonas fugiu da vontade de Deus, e vai dizer que a tempestade alcançou aquele navio, o vento alcançou aquele navio, e depois eles lançam sorte. A sorte cai sobre quem? Sobre Jonas. E não foi a sorte, foi o próprio Deus falando que era Jonas que era o causador daquela tempestade. E por causa disso aqueles marinheiros tiveram que jogar todos os seus pertences do mar. Irmãos, o que eu aprendo aqui, eu quero que você aprenda essa noite, olha para mim. Amados, muitas das vezes, se nós não estivermos fazendo aquilo que Deus nos chamou, Deus vai começar a mandar tempestade, e as pessoas que estão ao nosso redor vão sofrer por causa de nós. Esses marinheiros tinham culpa? Quem era o culpado? Jonas. Mas por eles terem deixado Jonas, e eles já tinham ouvido de Jonas que ele estava fugindo de Deus, muitas das vezes os nossos familiares vão sofrer porque nós estamos fugindo do propósito e do chamado de Deus. Ei, tem alguém passando alguma dificuldade aqui ou é só eu? Em nome de Jesus, tem alguém aqui? Fica com vergonha não,
até minha linda ali. Tem mais alguém aqui passando alguma tribulação? Você já perguntou para Deus, talvez, por que você está passando por isso? Será que não é porque talvez você está dizendo não para o chamado do Senhor? Está fugindo do plano de Deus? Porque, irmãos, o que eu aprendo uma coisa: Deus nos chama como a gente vem, do jeito que a gente vem, mas Ele nos capacita para que a gente saia e comece a falar do amor de Deus. Estava conversando com o irmãozinho ontem, por mensagem. Ele falou: pastor, se eu soubesse, eu tinha falado antes para aquele irmão, para que ele tivesse vindo, e agora eu vou atrás de outro irmão, porque eu tô alegre, porque eu falei, eu achei que ele não ia vir, e ele veio, e agora eu quero começar a chamar outros. Amados, é isso que tem que queimar dentro de mim, de você. A chama do Espírito Santo tem que arder. Você tem que sair daqui, sabe, e falar assim: eu tenho que falar de Jesus para alguém até amanhã, eu tenho que falar que Jesus salva, que Jesus liberta. Sabe, a gente tem que vir para o culto, sabe, ansiando em receber algo da parte de Deus, mas também ansiando em entregar algo para Deus quando saímos do culto. Eu tenho que sair daqui cheio da presença de Deus. Sabe por que muitas das vezes a nossa casa ainda está meio triste, meio abatida? Porque a gente sai do culto e logo em seguida a gente deixa a palavra, a presença se apartar de nós. Vocês já prestaram atenção que às vezes o inimigo coloca várias coisas para a gente esquecer tudo o que aconteceu no culto? Olha só, Deus usa o mar, o vento, a chuva, o trovão e um grande peixe. A minha pergunta: será que você vai permitir que Deus tenha que usar várias circunstâncias para que você volte a fazer a vontade de Deus? Nós estamos falando esse mês de grande comissão. Você faz parte de uma grande comissão, de um exército. E o exército não é do pastor Everaldo. Esse exército é de Cristo. A comissão é de Jesus, o teu rei. E eu creio que Ele é o teu rei, não é isso? Em nome de Jesus. Jesus é o teu rei, teu salvador. Irmãos, o que eu acho maravilhoso nesse texto, presta atenção, cooperador Robson. Tudo na natureza obedeceu a Deus, exceto o seu servo Jonas. O vento obedece, o mar, a chuva, o trovão, o grande peixe, mas só Jonas não obedece a Deus. E muitas das vezes nós estamos como Jonas. Tudo à nossa volta obedece a Deus e a gente não obedece a Deus. E vocês prestaram atenção, irmãos? Deus usa até os marinheiros para exortar a Jonas. Lançam sorte e eles vão até Jonas. O que você está fazendo? Você está dormindo. Levanta. O que Deus falou para ele lá, para quando era para ele ir para Nínive? Levanta-te, vai a Nínive. Agora Deus usa um incrédulo para falar com Jonas. Os marinheiros serviam a outros deuses ou não era? Vai dizer que eles clamavam ao seu Deus, não serviam o Deus vivo. Irmãos, muitas das vezes Deus vai usar incrédulos, pessoas que não são de Jesus, para falar para você: acorda, irmão, volta para a igreja, acorda, volta a pregar o evangelho, acorda, volta a orar, acorda, volta a jejuar, acorda, volta a obedecer a palavra de Deus. Foi isso que aconteceu com Jonas, irmãos. E eu não sei para vocês, eu já recebi às vezes alguma correção de pessoas que nem servem a Jesus. É muito constrangedor. Poxa, mas você é crente e está fazendo isso? Quem aqui já passou por isso? Eu não tenho vergonha de falar isso. É muito vergonhoso, irmãos. É constrangedor uma pessoa que não é crente falar para você: nossa, você está fazendo isso? Volta para a igreja, volta para a presença de Deus. Irmãos, este homem teve que ser repreendido por os marinheiros. O que eu aprendo aqui, irmãos, olha só o versículo 5. Olha lá. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico. O que eu aprendo nesse versículo, irmãos? Jonas está causando uma tempestade na vida desses marinheiros. Um homem que era para ser chamado, para ser uma bênção na vida das pessoas, porque Deus chamou a mim e a você para ser o quê? Vaso de honra, de bênção, e não vaso de desonra, e não maldição na vida das pessoas. Deus chamou Jonas para ser bênção na vida desses homens. Só que por causa de uma obediência, Jonas se torna o quê? Maldição. Traz tempestades, traz vento forte, os homens perdem os seus pertences.
Eu creio que o navio ficou todo destruído, está sendo jogado para lá e para cá. Irmãos, muitas das vezes a gente deve ser bênção em certos lugares, e a gente, por não estar ouvindo o chamado de Deus, a gente tem sido o quê? Pedra de tropeço. Desculpa pela palavra dura mais uma vez, mas eu quero que você saia daqui entendendo o que Deus te chamou para fazer. Um servo de Deus, na rota de fuga, ele é um causador de tempestade, irmãos, na vida de pessoas que estão ao seu redor. Eu sempre digo isso, irmãos. Um crente, eu e você, quando somos desobedientes, ele é extremamente perigoso. Ele é pior do que um ateu, sabia? Quando eu e você estamos na desobediência, somos piores que ateus. Pode perceber isso, irmãos. Quem está do lado sofre as consequências. Eu já fiz minha família passar poucas e boas por não dizer sim para o chamado de Deus, mas eu não quero mais isso para minha família. Que eu preciso entender que eu devo ser um canal de bênção para minha família, sabe? É muito interessante, irmãos, que eu acho nesse texto. Esses homens eram incrédulos, clamaram aos seus próprios deuses e não aconteceu nada. Aí eles lançam sorte, cai sobre Jonas, eles trazem Jonas, e aí Jonas agora começa a declarar: ó, eu sou o culpado disso. Irmãos, o que eu vejo aqui, começa a haver um arrependimento na vida de Jonas. Será que não está na hora da gente voltar à essência? Sabe, começar a se arrepender. Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz o Senhor, os meus passarem. Eu quero voltar ao centro da tua vontade. Eu quero fazer a tua obra. Senhor, se o meu serviço está atrapalhando, me ajude, Senhor. Se a minha administração do meu tempo está atrapalhando de eu fazer a tua obra, me ajude, Deus. Se eu tenho causado, sabe, tormento para quem está do meu lado, me ajude a voltar ao centro da tua vontade. E vai dizer que logo que ele diz: eu sou hebreu, adorador dos Deus vivo, esses homens ficam em pânico, ficam com temor e tremor diante de Deus. E a Bíblia não mostra, mas logo em seguida você vai ver que esses homens se convertem. Vocês perceberam no texto? Olha aí para a Bíblia, irmãos. Eles vão lá, chamam Jonas. Aí no versículo 7 eles começam a dizer, está vendo? Vinde e lancemos sorte. Aí daqui a pouco no versículo 8 eles começam a perguntar para Jonas. Vamos acompanhando, olha só. Quem és tu? Qual a tua ocupação? De onde você vem? Qual é a tua terra? A que povo você pertence? Deus está perguntando para você essa noite. Você que perdeu a tua identidade em Cristo, você que foi chamado lá atrás, e por causa do diabo de tantas setas na tua vida, tantos altos e baixos, tantas quedas, o Senhor está mandando dizer para você resgatar o teu chamado. Quem é você que perdeu a direção? Volte para aquilo que Deus te chamou. Onde você era? Quem é o teu povo? Quem é o teu Senhor? Quem é o teu Deus? Sabe, Deus está falando com você essa noite. E aí no versículo 9, olha o que Jonas responde: eu sou hebreu, eu temo a Yahvé, Elohim, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Irmãos, eu quero dizer para você: ei, você foi chamado para ser cabeça e não ser cauda. Você foi chamado para ser o libertador. Você foi chamado para resgatar a alma das garras de Satanás. Você foi chamado para ser um pescador de almas, de homens. Eu quero dizer para você aqui, eu quero resgatar essa noite a identidade da tua vida. Ei, por mais que as pessoas te acusaram, por mais que o diabo te acusou, eu quero dizer para você: ei, volte a fazer aquilo que o Senhor te chamou, que é para pregar o Evangelho, que é para adorar o Senhor. Tem alguém aqui entendendo o que Deus está falando? Amém? E aí, irmãos, vamos lá. Então no versículo 10, aqueles homens ficaram horrorizados, e eles repreenderam: o que é isso que você fizeste conosco? Irmãos, ele já tinha falado para os homens quem era esse Deus. Olha só, o versículo diz, ó: pois os homens sabiam que ele fugiam do Senhor. Irmãos, agora eles, no versículo 14, aí eu quero que você entenda o que Deus te chamou para fazer. Diante deles se confessaram o Senhor. Olha o versículo 14. Por isso suplicaram em Yahvé nesses termos: ó Senhor, ó Senhor. Diga comigo: ó Senhor. De novo. Irmãos, Jonas agora volta e só confessa. E agora esses homens que clamavam aos seus deuses não clamam mais ao seu Deus. Eles clamam a quem? Ao Senhor.
através da minha vida e da tua vida, pessoas vão clamar a Jesus, pessoas vão se entregar aos pés de Jesus. Ei, escuta o que eu estou te falando. Hoje é dia 15, não é isso? Dia 15/6/2023. Pessoas vão se render aos pés de Jesus, por meio da tua vida, por meio da tua boca. Elas vão clamar que Jesus é o Senhor da vida delas. Esses homens agora se convertem e começam a clamar ao Senhor. E tanto que eles sabem que Deus não se agrada. Eu creio que eles aprenderam em tão pouco tempo que tiveram ali, que não acontece só em uma noite. Estava conversando isso com o irmão. A viagem durava 1 ano. Então eu creio que durou um tempo para eles ouvirem de Yahvé. Vai dizer que eles falam assim: não, nós não vamos, o Senhor não impute sobre nós a vida deste homem, porque Deus aceita sacrifício humano? Não. Então, irmãos, o que eu aprendo? Quando eu e você voltamos a fazer aquilo que Deus nos chamou, milagres começam a acontecer na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Eu não sei se você está entendendo. Volte a pregar o Evangelho de Deus, volte a falar do amor de Deus. Vou falar melhor ainda, volte a transmitir, volte a amar a Deus e a servir pessoas. Volte a amar a Deus. Vamos lá, volte a amar a Deus, que através disso pessoas vão se render aos pés de Jesus. Irmãos, Jonas, agora, esses homens lançam ele no mar. E o que acontece com a tempestade? Se acalma. Muitas das vezes, escuta o que eu tenho para te dizer. Muitas das vezes Deus vai nos jogar no mais profundo abismo. E isso não é para nos matar. Aprenda isso. Deus vai nos levar no fundo do poço, para a gente reconhecer que Ele é Deus nas nossas vidas. E talvez você passe alguns dias aí, no fundo do mar, dentro de um peixe grande. Eu fico imaginando tudo escuro. Às vezes a gente precisa passar isso. E foi lá que Jonas fez a sua melhor oração. Ele se arrependeu. E Deus leva ele agora para onde? Para Nínive. Irmãos, tenta imaginar uma viagem que era para durar, se era 1 ano para Nínive, então eu creio que era 6 meses, ou 1 ano até Tarso, eu creio que mais 1 ano para cá. Essa viagem ela se torna em 3 dias. Quando a gente se volta para fazer a vontade de Deus, até o nosso momento de escuridão ele passa muito rápido. Porque se você entender que demoraria 1 ano até chegar em Tarso, então para voltar mais 1 ano. E ele passa somente, isso aqui é um mistério, tá? Que Deus está me dando agora, que eu nem tinha preparado isso. Então ele passa somente 3 dias. Talvez você tenha que passar 3 dias de escuridão. Eu passei recentemente, não foi fácil. Mas hoje eu consigo ver com clareza o que Deus quer para a minha vida. E o que Deus quer para a tua vida, para esta igreja. E eu quero, irmão, irmã, que você se coloque no centro da vontade de Deus. Sabe, não fuja do chamado de Deus. Porque o que acontece quando nós não ouvimos a voz de Deus? Pessoas vão passar dificuldades, tempestades, vão passar problemas, dificuldades por causa de nós. Mas quando a gente volta para o centro da vontade de Deus, pessoas que estão ao nosso redor serão abençoadas. Que eu e você sejamos motivos de bênção na vida das pessoas. A Bíblia vai dizer que o Senhor fala para o homem: aquele que você abençoar, eu abençoarei, e aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Que eu e você possamos aonde colocar as plantas dos pés, as nossas mãos venham a ser abençoadas. Que pessoas que nós tocarmos possam ser abençoadas, pessoas que nós falarmos possam ser libertadas, possam ser salvas para a glória de Deus. Meu maior sonho é ver você sendo o segundo Jonas, não o primeiro Jonas. E vai dizer que Jonas prega, e nós vamos falar isso em outro momento, e a cidade inteira se converte. E ele não ficou feliz, isso que eu acho muito legal, isso é para um outro momento. Mas eu quero dizer para você, vamos voltar a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer.
quer ser um canal de bênção. Nós falamos domingo aqui, irmãos. Se nós tivermos que ouvir os outros falar mal de nós, mas estivermos agradando a Deus, vamos fazer isso. Você está andando com fulano? Sim, vamos andar para que ele seja restaurado, seja liberto. Que as nossas vidas possa ser a própria vida de Jesus neste bairro. Que quando nós entrarmos nas casas das pessoas, possa ser o próprio Jesus entrando junto conosco. Você coloca de pé, por favor, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Converse com o papai. Fala para ele: pai, até agora eu não estava ouvindo realmente a tua voz. Não queria sair da minha casinha, da minha zona de conforto, da minha bolinha de sabão. Mas realmente tem pessoas passando dificuldades por causa de mim. Passando tempestade por causa da minha vida, de não ouvir o teu chamado. Preciso abrir um parênteses. Você já imaginou que todas as vezes que a gente está longe dos planos de Deus, parece que a nossa vida financeira não vai para frente, a nossa vida familiar não vai para frente, a nossa vida espiritual não vai para frente, a nossa vida emocional não vai para frente, porque o melhor lugar a estar é no centro da vontade de Deus. Confessa para o Senhor: Senhor, me ajude a partir de hoje, estar no centro da tua vontade, Deus. Pai, que o teu Espírito Santo me guie para o centro da tua vontade, mesmo que eu tenha que passar por algumas tempestades, mesmo que eu tenha que ser jogado no mar, estar dentro, Pai amado, de uma barriga de um peixe grande durante alguns dias, passe algumas escuridões, mas que se for para ser levado para o centro da tua vontade, para o chamado do Senhor para a minha vida, eu quero que o Senhor me ajude em todo o processo, para que quando eu sair dessa escuridão, eu possa ser uma luz que brilha, a luz de Jesus. Pai, no nome de Jesus, profetizo sobre a vida da tua igreja esta noite. Que o Senhor, papai, em nome de Jesus, levante aqui, Pai amado, não o Jonas que fugiu para Tarsis, mas o Jonas que foi levado até Nínive, e toda aquela cidade foi convertida. E eu profetizo aqui, Pai amado, todo este bairro que é uma cidade sendo convertida através desta igreja, através deste ministério, através de cada vida que está aqui, de cada vida que está ouvindo essa palavra. Eu profetizo também, Senhor, sobre os irmãos que estão, Pai amado, do outro lado, nas redes sociais, assistindo esse vídeo agora, que aonde eles forem, Pai amado, vidas sejam libertas, cidades sejam libertas, bairros sejam libertos, países, Pai amado, que estiveram ouvindo a tua palavra, sejam libertos para a tua glória, Pai amado. Que nós possamos ter a tua unção, que nós possamos ter a tua voz, que nós possamos ser profetas ungidos, que nós possamos ser, Pai amado, pescadores de homens nesta terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês estão aqui comigo, amém? Dê uma salva de palmas junto com glória a Deus, bem forte.